Bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de quinta-feira, dia 17 de julho. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo adentre o seu lar e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Ah, Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Toma a nossa vida nas tuas mãos nesse dia chamado hoje. Derrama sobre nós da tua graça e do teu poder. Livra-nos de todo mal. Livra de tudo aquilo que não provém de ti, de toda interrupção, de todo incômodo, de todo atrapalho, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Coordena, Senhor Jesus, nessa manhã esta palavra. Que seja feita segundo a tua vontade, não a minha, Pai. Bendito seja o teu nome, Pai, hoje e para todo sempre. Louvado seja o teu nome e exaltado é o teu nome, Senhor. Sobre as nossas vidas, Pai. Guia nossas vidas, Pai. Restaura nossas estruturas, restaura o nosso ser, restaura a nossa mente, a nossa alma, nosso coração. Restaura aquilo que nós precisamos nessa manhã, Senhor, nessa tarde. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada vida, Senhor, que assistir, Senhor Jesus, que ouvir esta palavra, Senhor Jesus, que o Senhor possa fazer vida, que o Senhor possa fluir na vida dessas pessoas, Pai, dos nossos irmãos, filhos e filhas de Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, tranquiliza nossa mente, controla o nosso ser, Pai, porque nós não podemos nada, mas o Senhor pode todas as coisas. E nós podemos todas as coisas em Ti, Senhor, que nos fortalece. Que Deus abençoe você. Tome aí a sua palavra nessa manhã. Livro de Neemias, capítulo 2, versículo 7 em diante, vai dizer assim: E eu disse ao rei: se ao rei parecer bem, que me deem cartas para os governadores das províncias do outro lado do rio Eufrates, para que com sua franquia me permita passar para Judá. E outra carta para Asaf, o guarda do bosque do rei, para que me dê madeira para construir as portas da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa na qual me alojarei. E o rei mais concedeu, porque a mão do Senhor estava sobre mim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa manhã estamos diante do poderoso, do exaltado, do eterno e do altíssimo Deus Jeová. Aqui nós vamos ver que Neemias pede cartas. Neemias pede cartas ao rei. Neemias diz: se ao rei parecer bem, que o Senhor me dê cartas. Para quê? Para eu atravessar o rio Eufrates. E além rio, tem os governadores que não vão me deixar passar, rei. Eles vão pensar que eu estou fugindo, que eu estou fazendo algo errado e não vão me permitir passar. Mas se o rei me der cartas para atravessar, eu conseguirei atravessar. Eu conseguirei passar para o outro lado. E nessa manhã, o Senhor está nos dando cartas para atravessar para o outro lado. O Senhor está nos dando cartas para vencer todas as afrontas. O Senhor está nos dando carta para vencer aquele que não permite passar para o outro lado, aquele que tenta impedir a obra do Senhor. O Senhor está nos dando cartas para chegarmos ao nosso propósito, porque lá tem uma grande obra a ser feita. O Senhor está nos dando cartas para atravessar o rio e chegar na grande obra e começar a grande obra. Muitos às vezes estão parados, paralisados porque não têm as cartas. E quando falamos de cartas, falamos de autorizações. O Senhor está derramando autorizações sobre a nossa vida. O Senhor está derramando autorização sobre pessoas que precisam passar para o outro lado, que estão inertes do lado de cá. Mas o Senhor já está dando autorização nesse dia para você atravessar para o outro lado, porque o rei sabe que do outro lado tem uma grande obra a ser feita. Nós vamos ver que Neemias pede a carta para atravessar para o outro lado, mas ele ainda pede mais uma carta para Asaf, para entregar aquele que guarda o bosque do rei, para que ele tenha madeira para construir as portas da cidadela do templo. Aqui nós vamos entender que tudo estava destruído em Jerusalém, mas Neemias, ele ficou sabendo da destruição, ele nem chegou a ir lá, mas por intermédio de Anani, que veio contar como estava a cidade de Jerusalém, ele entende que é necessária a reconstrução e a restauração da cidade. Ele pede cartas para poder chegar ao endereço, para poder chegar a Jerusalém. Ele pede carta porque ele era cativo, ele pede carta porque ele não tinha
a liberdade de ir e vir, ele era obrigado a ter uma carta do rei para transpassar os rios, para transpassar o rio Eufrates, precisamente. Mas também ele pede cartas para usar a madeira do bosque do rei. Ousado esse Neemias, não é? Como ele é ousado diante do rei. Como ele tem a ousadia de, além de o rei deixar ele reconstruir a cidade, ele ainda pede material do bosque do rei. Pertencia ao rei o bosque, diz aqui, ó. Ele pede outra carta para a guarda do bosque do rei, para que me dê madeira, para construir as portas da cidadela do templo. E ele quer essa madeira para quê? Ele não pediu nada para construir a restauração, para restaurar os muros e a cidade. Ele pediu madeira para reparar, para colocar as portas do templo. Ele pediu madeira para o rei para restaurar as portas do templo, para restaurar as portas da adoração, para restaurar as portas da casa de Deus. Ele pediu cartas para pegar o instrumento para restaurar a casa de Deus. E nessa manhã, o Senhor está nos dando autorização, o Senhor está nos dando cartas para restaurar a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual, a nossa casa de oração, o nosso local a qual o nome do Senhor está inscrito, o nosso íntimo, a nossa alma. O Senhor está nos dando cartas, o Senhor está nos ensinando nessa manhã, está nos autorizando, está nos fazendo buscar a reconstruir aquilo que se quebrou, aquilo que foi queimado. Veja que ele pede madeira do bosque do rei. Ele pede madeira para reconstruir a casa do Senhor. E ele nos faz entender grandes coisas nesse texto. Que as muralhas tinham que ser reconstruídas. As portas da cidade tinham que ser reconstruídas. Mas o que é primeiramente reconstruído na nossa vida é a nossa vida espiritual. A primeira coisa que tinha que ser reconstruída aqui, segundo o pedido de Neemias para o rei, eram as portas do templo. Era o local onde entrava e saía pessoas para adorar, para queimar sacrifícios, para exaltar, aonde a palavra era pregada. Então, primeiramente, Neemias quer reconstruir as portas do templo. Neemias quer reconstruir as portas do templo. E nós temos que reconstruir as portas do nosso templo, da nossa morada, que é Jesus Cristo. Aleluia. Ali no versículo 9, no versículo 8, perdão, e diz que o rei concedeu, porque a mão do Senhor estava sobre ele. Quando as coisas são para Deus, quando colocamos o nosso coração envolvido naquilo que é para o Senhor concede. Quando colocamos o nosso coração envolvido na grande obra para Deus, o Senhor concede. Muitas vezes queremos tantas coisas, mas não colocamos o Senhor como a prioridade, não colocamos o Senhor como a prioridade das coisas. Por isso que muitas coisas não fluem, por isso que muitas coisas não avançam, porque não é a prioridade, o Senhor. E o Senhor aqui está mostrando que primeiramente Ele construiria as portas do templo. Então primeiramente haveria a adoração na cidade, para depois começar a reconstruir as outras coisas. E diz que é interessante que Neemias, ele recebe do rei cartas para atravessar, material e o tempo determinado para ficar, para regressar. Então nós vamos entender que quando a mão de Deus está sobre a vida de uma pessoa, as coisas acontecem segundo a vontade do Senhor.
Quando a mão de Deus está sobre a vida de uma pessoa, o tempo é designado por Deus. Os instrumentos, aquilo que vai ser usado, também é designado por Deus. E a permissão para chegar na grande obra também é designado por Deus. Então nós vamos entender nessa manhã que o Senhor está no controle de tudo e diz que o rei, a mão de Deus estava sobre Neemias. Eu quero dizer para você nessa manhã, coloca a mão no teu coração. Se você crê nessa palavra, a mão de Deus está sobre você. A mão de Deus está sobre a sua vida. A mão de Deus está sobre a sua casa, o seu ministério. A mão de Deus está sobre aqueles que necessitam nessa manhã. A mão de Deus está sobre esta dor, esta doença, essa enfermidade. A mão de Deus está sobre essa depressão, essa tristeza. A mão de Deus está sobre a tua casa. A revolução do teu ministério, a revolução da tua família. A mão de Deus está sobre todas as coisas. E que essa palavra nessa manhã possa chegar ao teu coração como restauração de vida, restauração de tempo, restauração de momentos, restauração de famílias, restauração da saúde física, psicológica, espiritual, a restauração em Deus, que o Senhor possa restaurar as minhas e as tuas estruturas nessa manhã, debaixo desta palavra que veio do céu para as nossas almas. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.